Aí! E aí, Porque o Regi? senhor demorou para aceitar. Ah, aqui não Pô, demora que nada. cenário, Aqui hein, não amigo? é. Aqui estamos Que, ce- num que cenário, cenário. num cenário diferente. Eu estava tentando colocar tudo aqui para. Deixa eu ir mais para trás aqui, deixa eu ver se dá para apoiar. A gente já tá meio velho, né, Regi? Sabe que as costas dói, as coisas dói, mas o Velho, legal, ganhando duas corridas sábado e domingo, como é que é possível isso? cara, que coisa maravilhosa no Velocitar. As pessoas falam muito assim, Rubinho, você deveria ganhar mesmo, tal, porque você anda toda hora lá com acelerados, tal. Gente, o acelerados é muito verdade que eu faço a curva um que é idêntica, mas nem a 2 é parecida, porque a 2 para o meu traçado, você pode ir lá fora. A 2 para a gente tem que ficar curtinho para pegar a caipirinha, né? Então, não é coisa de chorão, não, mas é que É um é outro totalmente desenho. diferente. É outro traçado, outra coisa. Mas, Regi, eu estava falando aqui, não tive um fim de semana como esse, nem quando eu fui campeão em 2014. Foi um fim de semana muito Eu forte, cara. ouvi. Foi um fim de semana muito gostoso. Não, e num Então, ano em que valeu. o carro não estava andando, você não estava andando, né? Então, para te falar bem a verdade, até 2014 a gente não começou um ano tão forte. E começou num ano meio esquisito, tal, fizemos algumas trocas e depois pegou. O problema desse ano é que a gente precisa fazer muitos pontos como esses para poder voltar realmente a brigar, porque eu fui desclassificado na primeira prova por ter. Nós entramos na janela diferente, né? O Mal entendeu que eu poderia ficar na pista e de repente não podia, e aquela coisa toda de discussão vai, não vai, e aí eu dei o DQ, eu não posso jogar essa prova fora. Então, não poder jogar fora é fogo, porque a gente pode jogar 4 fora, e aí já tem uns 0 pontos que não marca nem para frente, nem tirando, então é meio Uhum. chato. Mas, Você e os tô outros super ficaram feliz, a nessa. Mas gente... vocês não conseguiram reverter isso? Não, essa CBA deu como... Tudo bem, tem ainda uma segunda instância, tal, mas a CBA, por enquanto, deu como não tá valendo. Mas tudo bem, isso aí são momentos. O que a gente tem que fazer, Regi, aproveitando essa situação, você que é um cara que apoia tanto o automobilismo, e a gente falava muito disso lá atrás, né? Hoje a gente tem que estar muito contente, porque a Bandeirantes apoiando o automobilismo da forma como apoia. A gente mostrando Fórmula 3, Fórmula 2, a gente conhece os pilotos brasileiros, a gente apoia desde o princípio, a gente tem kart na forma como a gente volta a apoiar. A gente tem outros pilotos em outras áreas, temos Stock Car. Tem coisas que precisam ser mudadas, né, no regulamento de prova, de aceitação. O Rossi, ele chegou para mim e falou assim, companheiro, isso aqui na Argentina não pode acontecer, teria sido, a pessoa teria sido excluída da prova desde o começo. A CBA ainda exige que a gente leve a câmera e faça uma reclamação. A CBA, no fundo, depois, ela vai ter que engrandecer para ela sim pedir a câmera e poder punir. Não precisar o piloto esperar falar que foi isso ou que foi aquilo, entende? Então, e você tem 30 minutos para ter que sair correndo para fazer uma reclamação por escrito, aquela coisa toda, tal. Então, mas isso não são reclamações, cabe a nós, até a mim como piloto experiente, cabe a você como pessoa que já viu tantas coisas nesse mundo de automobilismo, a gente ir se juntando e modificando. A gente não quer guerrear, o que a gente quer é um automobilismo que seja melhor para os nossos filhos e para os nossos netos e para quem vier. Eu, quando cheguei na Stock Car, fui para a prova de Brasília. Regi, eu tenho quase certeza que o guarda-reio que tinha lá era o meu de 89 de Fórmula Ford, né? E aí, você fica meio assim, aí com o tempo as coisas vão mudando, olha aí, ó, a Brasília está com um asfaltinho novo, pronto para receber a Stock Car, então o Brasil demora um pouquinho mais de tempo, como a gente sabe, demora para tudo, né? Então, os meninos vieram passar
férias aqui em Orlando comigo, graças a Deus, a Paloma está aqui. Levamos todo mundo hoje para vacinar, então uma felicidade também poder... Oba, abraço do Caxingui, Jardim Guedala. Meu avô, eu passei minha infância muito aí, o seu Rubão morava no Caxingui, então passei minha infância por aí. Um grande abraço. Então, Vamos falar de Rubinho, Fórmula você 1? tem toda a razão. Você tem toda a razão. E agora eu tenho sentido que assim é muita gente nova, de cabeça nova, repensando o automobilismo. Pode crer. Tem muita gente nova. Tem grupos aí querendo fazer coisas muito bacanas. Desde o kart, Fórmula 4 Brasil, que a ideia está aí prontinha para ser executada. Né? Tem muita gente de cabeça nova. Bom, vamos lá. E agora, quanto tempo você tem de férias aí? Tenho 2 semanas. Tenho 2 semanas, aí volto direto para a próxima prova, que é Cascavel. Né? Tô lá, em Cascavel eu já começo a ir, já recomeço. Aí Porque não bate com Fórmula 1, então vamos lá. Que bom, que bom. O bom que Cascavel é um lugar que você gosta bastante, a gente tem muitos amigos em comuns, né? Então, eu adoro Cascavel, adoro de verdade. Então, e aqui eu fico muito feliz também, porque o Dudu veio da Europa, fazia tempo de novo que a gente não nos víamos. Ele fez uma surpresa aqui para a namorada e chegou de sopetão, foi bem legal. E você, Regi, você conseguiu assistir, fora toda coisa, você conseguiu lidar bem com esse monte de corrida do fim de semana? Consegui. A Fórmula 3 e a Fórmula 2 eu assistia, tudo chegando, correndo lá, a gente vai muito cedo, né? A Stock, eu conseguia, no sábado eu não vi todas, não vi inteira, e no domingo eu vi uma parte, só até bom eu falar disso aí para todo mundo saber que eu estou bem. Eu tive um mal súbito, eles chamam, né, no sábado. A gente tava no ar na câmera e tal, aí eu fiz um sinal para o Sérgio que não estava me sentindo bem, aí sentei na cadeira para fazer a transmissão normalmente do treino, da classificação. Aí eu vi que não estava bem mesmo, eles mediram a pressão, estava muito baixa e tal, e enfim, fui para o pronto-socorro, assisti de lá, Assistiu de lá? assisti a classificação e a Stock Car de lá. Mas estou bem, graças a Deus, não há nada, todos os exames, eu fiquei 6 horas fazendo exame, está tudo em ordem. É as coisas que acontecem com os velhos. Né? Tamo junto, Regi. É que eu ainda tô tão emocionado que eu fico ali dentro do carro. Eu saio meio mais coradinho, assim, porque tem idade, mas é que... aliás, até falando, as pessoas me perguntam qual é a diferença de hoje para antigamente. Eu sinto mais calor. É só o calor mesmo. Acho que é coisa né, da idade chegando e tal, mas de postura dentro do carro, E assim, eu vou te falar, teve coisas esse fim de semana, antes da gente falar de Fórmula 1, que é uma gratidão total. Desde o Casagrande, ou o César Ramos, os dois queridos que me abraçaram no pódio, em que assim, eu fico até emocionado, porque é uma coisa... Os meninos me viram correr de Fórmula 1, e hoje eu tenho mais idade, tenho a barbinha mais branquinha, mas eles veem a minha dedicação e o que eu fico ali em cima e tal. Então, os dois falaram coisas muito, muito bonitas, assim, de falar, pô, que legal subir no pódio com você, sempre foi um sonho. Então, né, a gente compete, mas, poxa, a gente tem um lado social ali que é muito gostoso e vale a pena falar, né? Eu acho que o pessoal está escrevendo aí, o cansaço não bate. Eu saí da pista, para quem me segue no Instagram, eu encontrei o Zonta com o Toyotinha, ele estava com o GRS já, que é o que eu fiz o comercial. Eu até abri o vídeo e falei, pô, você tá com o branco, eu tava com mais marronzinho, assim, e foi muito, muito engraçado. Foi uma correria, cheguei em casa, fiz a mala, fui para o aeroporto, né, e graças a Deus estou aqui. Aí você fala assim, mas você para, Rubinho? Eu falei, eu vou ficar uns 5 dias mais ou menos tranquilo, cuidando. Isso que eu fui fazer hoje
né? Eu precisava imediatamente levar os meninos para poder ter a chance da vacina, já que a gente está aqui. Mas, poxa, o fim de semana de corrida, nem o Ferrugem esteve na pista, porque que é o meu mecânico que reza comigo, que me amarra, que faz, e tava o querido Tatu. O Tatu não era o lugar dele. E assim, o Tatu é um cara gigante, de uma história, Regi. Um dia eu conto para você de uma história linda, de um cara que sobreviveu coisas que você não pode imaginar. E assim, 1 minuto antes da corrida, o cara me fala assim: obrigado eu fico até baixo, pela oportunidade. Nossa, eu entrei emocionado. E aí você entra com tanta raça, porque você fala assim, pô, um cara desse, né, que teve tudo do pior e hoje está aqui com a gente, dando o melhor, é tão gostoso, né? Levantar o troféu é a melhor coisa do mundo, mas é um pormenor das coisas boas que nos acontecem. Mas que boa história que você está contando, e também é do pódio, dois moleques que são hoje talvez assim, os maiores destaques da estoque, dos novos, né? Dos que não tinham ainda tido chance, né? Que é o César Ramos e o Casagrande. Casagrande eu venho falando há uns 4 anos, que piloto, que piloto. E eles só evoluindo. E que bom eles no pódio falarem isso para você, de estarem junto com você. Eu entendo perfeitamente o que eles sentem. Muito gostoso. O abraço do César Ramos foi muito genuíno, assim, ele é grandão, né? E aí eu entro ali, eu dou aquela encaixada assim, mas foi muito genuíno, então é muito gostoso, é importante poder... Legal, Rubinho, legal. Olha, Regi, para mim, vamos falar de Fórmula 1, mas assim, o resumo do fim de semana de Fórmula 1, ele acontece em fases que você ouve. Desde o Bottas ficando muito chateado com a estratégia da Mercedes, que segundo ele já havia dito que não funcionaria, até o rádio do estrategista da Mercedes falando para o Hamilton, pedindo desculpa, falando: essa aqui é na gente. Obrigado pelos pontos, mas essa é na gente. Então, ali existe mesmo uma situação que, assim, Max Verstappen com Red Bull, uma condição, assim, ao concurso de velocidade. Poderia ter ganho de qualquer forma se os dois estivessem na mesma estratégia. Então, a Mercedes tentou alguma coisa diferente. É que pra gente, assim, a Band está pegando de prato cheio uma situação de... O cara vai passar 2 voltas do final, a audiência faz assim, né, Regi? Porque é o máximo. Mas esse é o resumo de um fim de semana onde deu para ver o que precisava para ganhar, né? Que era o que o Verstappen fez, que era mais rápido. Ô, Rubinho, como é que é decidido pela equipe, como é que é decidido no box fazer a hora de fazer, a hora não, como é que é decidido fazer o undercut? Claro que é depois que a corrida começou, não está decidido antes, está previsto que pode acontecer antes, certo? Mas como é que é decidido? Olha, é agora, vamos fazer. Os computadores têm uma simulação que mostram tudo, o resultado lá no final. O verdadeiro undercut é feito para a pessoa entender o que é o undercut, né? Under é abaixo. Então, o que o cara faz? Ele para no box antes do programado para tentar sair com o pneu novo na volta de saída do box. Como não tem que esquentar pneu, porque esses pneus já vêm numa coberta entre 80 e 95 graus, isso depende da equipe. Então o cara já sai com o pneu funcionando a 1000. E aí o cara sai e só nesses trechos, ele tem ali 3 trechos de prova, ele pode virar 1 segundo mais rápido e torcer também para a parada do cara não ser tão boa, e ele sai quando o cara fizer a parada, ele está na frente. Isso é o undercut, que é a programação dele, Regi, é quando você vê a Fórmula 1 tem tanto ensaio de computador, de tudo, que eles sabem exatamente o que vai acontecer. Só que o cara da pista, ele tem que estar esperto, porque o undercut só funciona se ele não pegar trânsito, ele não pode sair do box e ter um retardatário isso pode acabar a coisa né, da estratégia. Então, eles têm estratégia A, B, C, D, mas ele pode, no último momento, sem avisar o piloto,
pedir para ele entrar. Isso com certeza acontece muitas vezes. E geralmente acontece quando alguma outra equipe fez e a equipe observou que o cara foi mais rápido no primeiro trecho da saída. Então o cara já sabe que ele botou o pneu duro ou médio, ele sabe que os 2 primeiros trechos o cara estava virando 38,0, ele virou 37,80. Então com essa informação ele pode falar para o Hamilton ou para o Verstappen, box, 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 mas assim falta 2 segundos para o cara entrar. E o cara toca para dentro. O piloto de Fórmula 1, bem como qualquer piloto hoje em dia, ele toda entrada do box, ele nunca entra devagar. Eles sempre entram com tudo para ele sempre ter essa sensação de que ele tem que estar faz parte da pista mesmo. Ali na pista, aliás, é difícil arrumar 2 décimos, mas é muito mais fácil no box você perder esses 2, 3 décimos, né? Então você sabe que nessa corrida, eu até comentei, o Hamilton perdeu 1 décimo, que a troca dele foi igual da Red Bull, a efetiva ali, mas ele perdeu entre entrada e saída, ele perdeu 1 décimo. Não foi o que decidiu, mas ele perdeu 1 décimo, podia sair mais enroscado ali. Agora me diz o seguinte, a Mercedes poderia reagir, teria que reagir na volta seguinte? Se não reage na volta seguinte, já não tem mais jeito, porque o cara parou e foi avisado para ele. Você tem aí, não sei se eram 18, 20 voltas de corrida, mas você tem que tirar tudo de tudo. Se ela, naquele momento, se a Mercedes parasse, ela saía atrás já do Verstappen. Então, o que está acontecendo com a Red Bull esse ano que é diferente do ano passado, Regi? Eles não só têm um carro muito bem equilibrado, como eles andam muito de reta também. A gente está vendo com a AlphaTauri, você viu? Eles estão andando muito de reta. Então o motor Honda está muito bem esse ano. E a gente sabe, para ganhar campeonato, você precisa ter tudo muito bem arreglado. Não tem jeito de ter uma partezinha que não está funcionando. A Red Bull já ganhou outros campeonatos com um motor Renault, que às vezes eles falavam, não tá tão bom, tal, mas alguma coisa de muito bom acontece, entendeu? Tá. Com certeza. Eu vejo que de fato mudou bastante em relação ao ano passado. Por exemplo, essa corrida do ano passado, o grid, Bottas, Verstappen, Norris, o Albon, o Hamilton e o Pérez. O Hamilton teve um problema lá. E na corrida, foi aquela corrida que o Bottas ganhou, que o Hamilton ia chegar em segundo ou iam trocar de posição. E o Albon, você se lembra, o Albon, o Verstappen tinha batido no começo, o Albon estava bem, estava com um pneu macio novo, veio para cima do Hamilton para passar fácil, e o Hamilton deu aquela jogada nele para fora da pista, enfim. Aí o Hamilton foi punido com 5 segundos, o Albon se ferrou, terminou em 13º, o Hamilton foi punido, e aquela grande conquista do Norris, que se ele fizesse abaixo de 5 segundos a última volta, ele faria abaixo de 5 segundos a diferença, ele tiraria o pódio do Hamilton, e foi o que ele conseguiu, né? Ele fez 4,8 abaixo. Então essa foi a corrida do ano passado. E você vê como está diferente. A Red Bull não era competitiva em pontos como você está citando, em pontos que tem reta. E é uma pista veloz de novo. Todo mundo falava assim, bom, chegou o circuito normal, Paul Ricard, agora a Mercedes vai deslanchar. Eu também esperava. Eu não esperava que fosse deslanchar como no ano passado, mas que fosse ficar de igual para igual. E não ficou de igual para igual. Não ficou. Né? Uma coisa que tá acontecendo, e que essa pista ela é muito disso. O carro, para o pessoal entender, por que o cara começava a andar mais lento? Não era só pela degradação do pneu, porque começa a perder tração. Você viu que o Hamilton reclamava de saída de frente, falava do meu pneu dianteiro. E é isso também que quando você pega os nozinhos e começa a ver, por que a Ferrari foi tão para trás na corrida? É um carro dianteiro. Então, tem o equilíbrio com pneus novos, mas depois não tem mais durante a prova. E aí,
andando perto da galera, o que que acontece quando o Fórmula 1, né? O Dudu estava me contando outro dia, pai, em Zandvoort, era impossível seguir a galera, porque perde a aerodinâmica e o carro vai saindo de frente. Então, você imagina o que um carro de Fórmula 1, que parece um varal, aquelas asas, né? Você consegue, eu já falei brincando isso para você, né? Você consegue, você colocar um meio metro de roupa ali, seca na primeira acelerada a 300 por hora, porque é muita asa, é muita aletinha, é muita coisa. E aí o cara seguindo começa a sair mais de frente. A Ferrari, na corrida, você viu, ele estava no bolo lá, de repente passa a AlphaTauri, passa as McLaren, passa tudo e acabou. Os caras estão indo para trás. Agora, assim, você fala, a Mercedes está no final? Não, não está. Não está em decadência. É um momento ruim para o moral. Assim, para a moral, aquela coisa, poxa, vamos ter... onde que é a próxima prova, já vamos, sabe assim, fica meio em baixa, mas o que a gente consegue sentir é que para um piloto do nível do Bottas falar o que ele falou em rádio aberto e não em rádio fechado, o que que é rádio fechado? Rádio fechado é quando o cara desce do carro, olha no olho e fala com o cara. Meu, não falei para você que não ia funcionar, meu, não sei o que, porra, desculpa, ou é isso. Se o cara fala aberto para todo mundo, é que existe sim um desgaste, entende? E isso depois, para ele acertar, se ele quiser ficar na Mercedes, aí vai ter que ter conversa, vai ter que ter não sei o que, vai ter que, entendeu? O rádio é muito aberto hoje, infelizmente a gente vive num mundo que não é igual aquele que era 20 anos atrás, onde se falava um palavrão de boca cheia. Hoje, meu, você falar, tudo bem, o cara coloca lá o pi, mas dá para ver que os ânimos estão desgastados. Sendo aberto para todos ouvirem, então muita coisa é cifrada, né? É um código entre eles, né? Mas muita coisa, né? Muita Agora, coisa, assim. o Hamilton sempre falando dos pneus dianteiros. Um pouco é blefe? Tem coisa de blefe, porque até perguntaram aqui se o rádio, tudo que é falado sai para a gente ver. Não, é escolhido. Também quem está fazendo a transmissão da prova também tem a coisa de pegar o que né, tem rádios, por exemplo, que você entra hoje no YouTube e coloca lá rádios pós-prova. Você ouve muito mais coisa. Então, eu, para fazer a live aqui com vocês, eu não só assisto a prova, né, com você, com o Serginho, com todo mundo, mas eu vou nesse YouTube, vejo os rádios pós-prova, que quem me chamou a atenção foi o Dudu, que falou que tinha, e são coisas que ficam excelentes, entendeu? Porque você começa a ter uma base muito melhor do que deixa satisfeito ou que não deixa satisfeito, entendeu? Muita coisa não é falada. Então, existe sim o blefe, bem como existe, por exemplo, estou chegando no retardatário, traz a bandeira azul. Isso aí a torre já ouviu, entendeu? É a torre ouvindo e o cara já na hora coloca a bandeira azul para fora. Então, são mensagens, são blefes, bem como a gente vê os mecânicos saem lá para fingir que o carro vai entrar, mas o carro não entra. Então, tem muito blefe, com certeza. É surpresa para você, na 7ª corrida do ano, o Verstappen estar 12 pontos na frente do Hamilton no campeonato? Olhando pelo campeonato do ano passado, sim, é uma surpresa. Olhando pela evolução de posicionamento, você vê que o Verstappen hoje, ele deixou de ser um menino, né? Então, ele amadureceu demais, já foram muitas batidas, já foram muitas coisas, mas com certeza é uma surpresa das boas, né? Porque todo mundo falando de corrida que estava chata, que sabia que o Hamilton ia ganhar e tal, então agora deixou de estar chato. E vai ter prova que a Mercedes vai estar melhor que a Red Bull. Então, vai ter ainda.
vai, vai. Assim, essa Que prova tipo de de... circuito? A Monza. Áustria, a Áustria, por exemplo, Regi, é uma que o que deteriora também é o pneu dianteiro, então precisa ficar ligado. Mas a Mercedes ainda anda mais na reta do que a Honda, apesar de ser minimamente. Então, é uma pista que um carro que está com problema de frente, por exemplo, se você vai numa pista com curvas de 90 graus, você não gasta muito. Então, a primeira curva da Áustria, a última curva da Áustria, a penúltima curva da Áustria, tem sim umas curvas longas, mas é uma pista pequena, então pode ser que seja uma demonstração ali de que a Mercedes volte para cima. Aí precisa ver quando que o cara cresce, quando que você vê que o cara está pronto para ganhar campeonato. O dia, porque existe o dia que você pode ganhar e o dia que você não tiver que ganhar, você tem que saber perder. Esse dia é o dia para chegar em segundo, é o dia para chegar em terceiro. E nessa hora a gente vai entender se o Verstappen produz o que a gente quer que ele produza, porque, com certeza, de talento por talento, é um cara que tem que ser campeão. Entendi, entendi. E essa, a partir, se o Hamilton, você acha que o Hamilton está realmente abalado? O quanto ele está abalado? O quanto isso faz diferença para ele? Ah, um cara como o nível dele de vitória, está acostumado a ganhar todo fim de semana, quando não ganha uma vez, ok. Quando começa a não ganhar a segunda vez, você vai falar, abalou? Agora, abalou quanto? Abalou 1? Abalou 10? O cara, não tenha dúvida que ele acorda todo dia querendo ir para academia, comendo direito, pensando na próxima prova, né? E o grande, assim, não é um mal do ser humano, mas eu, por exemplo, quando chego num lugar assim, vamos supor, quando eu era criança, eu ia numas férias que meu pai ia me levar. E eu chegava nas férias, eu estava tão feliz, mas eu ficava com medo das férias acabar, que depois eu nem vivenciei o presente. Eu ficava com medo do futuro e aquela coisa toda. Corrida é igual. Quando você vai mal, tudo que você quer, meu, que a corrida seja na próxima segunda-feira, que não demore nem uma semana, nem duas. Só que você tem que estar sem ansiedade para botar o pé no chão e aí a coisa ficar com tranquilidade. O Hamilton já provou muitas vezes que ele tem isso, né? E ele já perdeu para o Rosberg um campeonato por ele ter perdido a calma também. Então, ele tem a experiência disso. Deixa eu ver uma pergunta aqui que eu entendi. Já tem, lembrando que já tem postagem do Hamilton lá na academia trabalhando. Então com certeza. O cara que quer a vitória, Regi, ele tem que trabalhar muito. Não tem jeito. E tem que ser assim. Quando o cara tá ruim, ele tem que ir para academia. Quando o cara tá bom, ele continua indo para academia para continuar no momento bom. Então, não tem muito o que fazer, né? Tem muita gente falando do Russell, que foi P12, Russell P12, o Russell P12. O Russell é o primeiro da fila para tomar o lugar do Bottas. Isso a gente já sabe. Então tem que esperar. Não é uma decisão tão fácil assim, porque eu já falei. O Bottas é um baita pilotaço. Só que ele está sendo comparado com um dos melhores de todos os tempos, mas assim, muito forte. Então não é fácil, não. Agora, uma pergunta que fizeram ali que é interessante, Regi. Mercedes não trocou o pneu do Bottas para não atrapalhar o Hamilton? Existe a possibilidade, sim. Existe a possibilidade de que... Porque assim, por que você vai fazer a mesma estratégia com dois pilotos, né? Então, vai que ele troca e aí ele já cairia para trás do Verstappen. Porque uma história também era que o Bottas seguraria o Verstappen para não chegar no Hamilton. Mas se ele trocasse o pneu, ele já cairia para trás. Mas poderia ser que tanto o Bottas pudesse passar, quanto o Verstappen pudesse passar o Hamilton também. Então é uma possibilidade.
Não, imagine o que passa pela cabeça dos caras e as informações, o nível de informações que eles têm que a gente não tem na hora da corrida. Mas eu, assim, aleatoriamente pensando, eu faria, já que eu resolvi fazer com o Hamilton uma estratégia, eu faria com o Bottas uma outra diferente, para ver no que dá. A gente sabendo que a Red Bull, para ver no que dá. Eu teria feito diferente, independentemente da corrida, ter decidido antes até. E a Ferrari, cara? A Ferrari zerando. A Ferrari ficou no zero. Nossa, quanto tempo isso não acontece. E dá dor, Belíssimas né? atuações na classificação dos dois. O Sainz, puta, fantástico. E os dois ficarem no zero na corrida. Então, assim, é doideira ver o que está acontecendo, mas como eu falei, a gente tem dois jovens lá e nesse momento de evolução do carro, eu não sei se a evolução vai para o caminho completamente certo. Em 2019, quando eles andavam muito, eles já tinham mais velocidade em classificação do que em corrida. Então, agora não mudou, né? E a coisa ruim é que a saída de frente deles matou eles, assim. Eles não tinham nada de velocidade para demonstrar. Quando o Norris passou por eles, parecia estar parado. E a McLaren é um dos carros que mais reta tem, hein? É impressionante o que anda a charanguinha deles. Agora, muita gente perguntando, Pérez, volto a falar, como sempre falei, para mim é uma ótima surpresa. Ele está, sim, fazendo mais do que foi feito com os companheiros de equipe do Verstappen nos 2 últimos anos. Então, agora, é um cara que ganha de vez em quando, que pode fazer tal. Ele é tão bom quanto a última prova. Não tem jeito. É sempre assim. A Fórmula 1 é desse jeito. Então, você vê, vocês estão me perguntando, o Ricardo está andando melhor, que boa fase e tal. Quanto tempo faz? Não faz nem uma semana que a gente estava falando mal dele porque estava andando mal, que não sei o quê. A Fórmula 1 é assim, é um espelho. Você está no auge se você estiver andando bem. Se não, você não está... Por isso que eu sempre digo, eu tenho muito orgulho não só de todas as conquistas que eu tive, mas dos 19 anos que eu fiquei lá. Porque você imagina o quanto que eu já fui bom e o quanto que eu fui ruim, né? Você chegou uma prova lá atrás, você é uma droga. Você chegou bem, você está no topo. Então, tem que curtir enquanto você está no topo e ir para academia todo dia mesmo e dormir todo dia cedo, porque senão você não sobrevive. É exatamente o que dizem, que na Fórmula 1 você é o que o seu resultado do último fim de semana mostrou. O resto não importa. Bom, falei da Ferrari tendo zerado, então agora ela está 16 pontos atrás da McLaren, coisa também que não se imaginava. A McLaren, a gente sabe que é uma equipe que está evoluindo muito, tá? Mas a Ferrari começou muito bem o campeonato, então a gente esperava um pouquinho mais nessa corrida. Só que uma parte boa do campeonato é exatamente essa briga, Ferrari e McLaren. Tomara que não abra tanto assim para a gente continuar essa briga. Porque mais atrás, aí tem a AlphaTauri e a Aston Martin, 45-40, e a Alpine 29, está melhorando um pouquinho, mas ainda tá longe. E o Alonso está calmo, né? Então, assim, o Alonso, ele já passou por muita coisa. A gente teve, né, a gente dá um exemplo bobo, ele com a Mari e depois pedindo desculpa. O Alonso de 5 anos atrás não é um Alonso da desculpa, é um Alonso de fazer a coisa, o estardalhaço e ficar. Então, assim, para mim, ele é um excelente piloto do nível fenômeno. Tanto é que ganhou os 2 campeonatos e tal. E continua tão bom quanto foi num carro que ainda está tentando se acertar. Então, o 8º lugar dele é uma vitória. Vocês podem ter certeza que se o Alonso tivesse no carro, sei lá, numa Mercedes e tal, ele também estaria lutando pelas vitórias, tá? Então, o Alonso está no auge da coisa e trabalhando com
com mais respiração, mais humildade, mais tranquilidade. Então, é importante falar isso também. Tá, vamos lá. Red Bull Ring, quem vai andar melhor? É que assim, quando é a casa dos caras, né? Quando o jogo é dentro da tua casa, você com certeza joga melhor. Então, já teve anos em que a Red Bull não estava bem e que na Áustria andou bem. Então, é de se esperar que será o carro a ser batido. Porque tem umas partes de misto, mas como você disse, Eu, tem eu, reta. mas eu deixei claro isso. A Mercedes não vai deixar barato. Se eles têm algum problema no uso do pneu dianteiro, é porque eles são muito conservadores e são muito bons em manter os traseiros bons, entendeu? Precisa mudar um pouquinho. Fórmula 1 é um carro que dá para mudar muito a distribuição de peso. Então, esses caras vão reagir. Isso você pode ter certeza absoluta. Uma coisa que está me deixando satisfeito não só pelo Vettel, mas você vê que o Stroll também fez uma grande corrida, né, largando do boxe e tal, a melhora da Aston Martin, né? Sim. E a gente vê eles marcando pontos e chegando ali. É que a gente quer ver o Vettel chegando nas posições que aquela vez lá deu uma sortinha que um bateu, o outro não sei o que, ele estava em quarto, mas pegou um pódio. Então, o que a gente quer ver é a Aston Martin lutando pela quarta, quinta, sexta posição. A nona, décima ainda está aquém da produção do que o Vettel com uma equipe pode fazer. Mas é bom, assim, já dá para ver que ele voltou a sorrir, né? Isso que é muito legal. Regi, aproveitando aqui a pergunta da galera. A galera pergunta muito do Gasly, né? E a gente bate na mesma tecla sempre em todas as situações. Gente, o Gasly é um dos melhores pilotos de categorias menores que existiu no país dele, né? Ele é um cara muito bom naquilo que fez. Chegou muito rápido à Fórmula 1, nessa rapidez andou muito bem e foi companheiro do Verstappen numa equipe top, com uma pressão que o derrubou. Saiu de lá, foi jogado no lixo, se reergueu, saiu do meio das coisas, assim, do lixo e tal, e se reergueu. Voltou a sorrir, voltou a se encontrar, voltou a tudo. Então, a pergunta sempre, eu sou chefe de equipe e estou para contratar, eu vou querer saber por que ele conseguiu se levantar, o que ele fez para isso. É psicológico, faltava força nos braços, faltava. Eu vou procurar saber o que é. Para quê? Porque eu quero ter certeza que eu vou jogar ele numa equipe de ponta de novo e que ele não vai sofrer o mesmo problema de pressão. O problema lá atrás era total pressão, e a pressão na Fórmula 1 te derruba. Como qualquer pressão de qualquer cidadão, né, trabalhando para uma empresa. Então, isso é uma coisa que é um estudo que uma equipe top fará para trazer o Gasly de volta. Que ele é top. Ele é top. Gasly numa Mercedes andando com Hamilton, a gente já tem a comparação dele com o Verstappen. Ele é melhor que o Verstappen? Não. Mas ele pode ser melhor que o Bottas numa situação? Pode. Então, são todas suposições que por isso que fala assim, você trabalha com Fórmula 1, eu não, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou acelerar tudo que eu tenho no meu Stock Car, vou trabalhar no Super TC com a meu Toyotinha, porque é uma dor de cabeça danada, né? Você olha para o Gil, que trabalhou muito ali na Fórmula 1 e tal, eu falo assim, pô, Gil, você tá com cara de que você tá trabalhando, dormindo pouco à noite, hein? Uma pessoa dessa tem que estar de olho, é uma passarela, Regi. Você tem que ficar olhando aonde tá os talentos, aonde estão os talentos, então, com certeza. O Rubinho está falando do Gil de Ferran, que depois da carreira que ele exerceu na Indy, ganhando 500 milhas e tudo, e depois foi trabalhar na Fórmula 1, inclusive não é um chefe, mas era um diretor técnico do próprio Rubinho na Honda, né? Sim, foi. E hoje é uma pessoa da McLaren, então ele tem que ter essa visão toda, esse trabalho todo.
Um dia a gente faz uma live com o Gil para ele contar aquela história do... no momento que assinei o contrato com a Honda, estava na reunião o Gil, uns 6 japoneses, e eu estava com a máquina do Pum. Né? Pum, essa hora pode falar peido, botar no bolso, e os japoneses ali, tudo ali, e eu apertava o botão. Pensa num Gil que olhava para mim e falava assim, meu Deus do céu. E eu falava para ele assim, ai, meu estômago. Aí o cara falava, Barrichello, Barrichello, Barrichello. eu acho que foi o dia que ele mais passou vergonha na vida. Ai, ai, ai. Mas Com a seriedade dos japoneses aí. E como é que terminou essa história? Como é que foi o fim? Você contou para todo mundo, lógico. O quê? Que eu contei? Nunca contei. Não? Nunca contei. E assim, o cesto da maquininha era um muito aguado. E esse aí o cara tinha certeza que eu fiz cocô na calça. Nunca contei. Legal. Rubinho, então vai se divertir com os filhos que estão aí agora, com a Paloma. E o Dudu, alguma coisa que você queria falar do Dudu? Não, o Dudu agora, Regi, a gente tá passando uma fase que é muito boa, a gente tá junto agora. E Regi, eu tive muitos amigos que entram dentro da cabeça exatamente o que a Fórmula 1 exige de todos. Então, você é tão bom quanto a tua última prova. Então, se na última prova você foi 15º, você se acha mal. E aí, você começa a se autodetonar. Eu tive muitos amigos que não chegaram à Fórmula 1 por esse trânsito. Assim, Oi, Legré! E aí, fica nessa coisa. É um momento dele estar com ele mesmo, com as pessoas que ele ama. Ele voltou para um lugar que ele gosta demais. E é assim, é tudo aqui, Regi. É tudo aqui para saber o que ele precisa, o que vai fazer. Mas é um momento em que, assim, eu já falei várias vezes, né? Teve vezes que eu rezava e falava assim, meu Deus do céu, dê a ele essa vitória que ele precisa, tal. Hoje, não é mais assim. É assim, Deus, dê a ele iluminação, para que ele tenha um caminho para entender o que precisa ser feito para ele. Porque ele tem dentro de casa o exemplo claro. O que o pai dele faz? O pai dele tem as 8 horas de sono, acorda para fazer exercício, gosta de fazer as coisas com os amigos e tal, mas eu trabalho muito. Eu fui na oficina todo dia, quando precisou, nessas semanas que antecederam. E graças a Deus, através dessa conexão, é que a gente mandou ver e o carro estava muito melhor nesse fim de semana. Então, são coisas que ele vai entender, mas eu tô aqui, ele sabe que eu tô aqui do lado dele para poder ajudar. Porque tem horas, né, Regi, a gente sabe como é que é. Quando nosso pai falava com a gente falava assim, puta que saco, meu. Lá vem ele falar de novo. Então eu tô deixando ele respirar, ele sabe disso, né? Ele tá aqui no quarto dele do lado, ele tá escutando a gente falar. Ele sabe o quanto eu quero o bem para ele, mas não é que eu quero o bem para ele para que ele seja feliz, porque eu quero que ele ganhe prova. Não, quem tem que saber é ele. Quem tem que saber as coisas que são necessárias é ele. E ele tem o exemplo dentro de casa. Então, é isso que vai acontecer. Muito legal. E, Rubinho, a marca 111 está arrebentando, né? Então, Regi, olha como ficou legal, cara. Eu adoro esse... tem as cores que eu sempre fiz foi do branco, do azul escuro e do laranja, que é do meu capacete, né? Então, as pessoas estão entrando muito aqui dentro da minha bio. Aqui tem, né, todo o endereço da Netshoes. E, nossa, tá muito legal. Eu já falei, eu cheguei na Argentina com pessoas já vestidas de 111, então tenho ficado muito feliz mesmo. Agradecer a Netshoes e a Magalu por estar tão perto, fazendo realizar um sonho que do mesmo jeito que o César Ramos chegou para mim para me falar uma coisa gostosa no pódio. Poxa, as pessoas chegam vestidas com
com o teu manto, com o teu 111, é como se é como se assim ele tivesse me abraçando já, né? Então eu fico muito, muito feliz mesmo. É muito, muito legal. E sabendo que parte de tudo isso vai para o instituto, de tudo aquilo quando você compra coisa e tal. Então é sempre muito legal. Legal. Parabéns pela criatividade do pessoal da Netshoes, a variação que tem nos bonés de forma diferente, cores, colocação diferente, muito legal, muito legal. Netshoes e Magalu, ó, espere aí que um dia a gente pode conversar, tem uma marca automotor que está ficando boa. Né? Eles adoram, Regi, a porta está aberta, já te falei, depois eu vou te apresentar lá, porque o pessoal é muito, muito legal. Vamos lá. E só para encerrar, o pessoal de novo perguntando, por que 111? O 111, eu sempre fui 11, mas eu cheguei na Stock Car, o Nono Figueiredo corria de 11, e meus filhos corriam de 191 e 141. Eu achava que número ia até 99, que carro de corrida não tinha que ter 3 números. Mas eles todos moderninhos e tal, eu quis ficar moderninho. E, rapaz, me identifico muito mais com 111 do que com 11. Então, adoro. Deu muito certo. Bom, muito legal, Rubinho. Vai curtir seu pessoal aí, em Orlando. Pô, a Evelyn mora aí pertinho de vocês. A Evelyn e o Vitor. Que ela tem um bebê, né? De 5 meses. A Manuela, um bebê meu. É o que eu considero um neto também, né? Porque a Evelyn foi criada na minha casa, criada pela gente. Tá? Então, um grande abraço para você. Legal esse bate-papo, todo mundo gostando aqui. Eu repito para todo mundo, gente, era muito legal se desse para responder todo mundo. Eu mal consigo ver as perguntas entrarem, né? Que entra com uma velocidade muito grande. Então, um grande abraço a todos. Rubinho, valeu! Beijão, Regi. Tá salvo aqui. Fica com Deus. A gente se fala. Valeu demais. Até segunda que vem, porque agora são 3 seguidas. É isso aí. Tamo junto nessas segundas-feiras. Tamo junto. Valeu. Tchau, gente. Tchau. Obrigado para todos. Tchau. Valeu. Obrigado a vocês, gente. Obrigado aí.